Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português. Abra o livro aí na página 40. Hoje nós vamos aprender as regrinhas das proparoxítonas. Lembra que vocês já aprenderam as regras das oxítonas, paroxítonas e hoje nós vamos aprender as regras das proparoxítonas. Vamos lá? Olha só, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Antes de começarmos a rever e aprender, nós precisamos saber sobre a sílaba tônica, certo? É a sílaba tônica que nos diz se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Então vamos lá. Sílaba tônica. Nós temos um texto aqui, tá? Tromba de elefante, molha o jardim do zoológico, regador gigante. Esse texto é um pedaço de um texto, tá? De Ângela Leite de Souza. Então, olha só. No texto foram retiradas essas palavras aqui, ó, elefante, jardim e zoológico. Estão aqui. Essas letras, essas sílabas que estão destacadas, gente, são sílabas tônicas. Mas o que são sílabas tônicas? Elas são pronunciadas de forma mais forte na palavra, certo? Então, olha só. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra. Então, olha só, quando eu falo ela com mais força, certo? Onde eu pronuncio ela, que ela sai com mais força e mais alta, tá? Então, olha só, elefante, tá vendo? O fã é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Jardim, o din é a sílaba mais forte. Olha só, zoológico é a sílaba mais forte ao ló, ok? Então, aqui nós temos elefante, que o fã é a sílaba tônica, jardim, que o din é a sílaba tônica, e zoológico, que o ló é a sílaba tônica. A sílaba tônica de uma palavra pode ser a última, a penúltima e a antepenúltima, certo? Então vamos lá, vamos conhecer aqui. Vocês, olha só, tem uma regrinha aqui, ó. O acento é uma dica da sílaba tônica, mas nem sempre as sílabas tônicas são acentuadas. Então, olha só, gente. Quando a sílaba é acentuada, é mais fácil você identificar as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Agora, quando a sílaba não é acentuada, então a gente tem que perceber a sílaba mais forte, ouvir. Qual sílaba numa palavra a gente pronuncia mais forte? Igual aqui, ó. Borboleta. Então, quando eu falo borboleta, o lê eu falo mais forte, ou mais alto, tá bom? Então, lê é a sílaba tônica da palavra borboleta. Mágico. Então, má é a sílaba mais forte da palavra mágico. É mais fácil de eu identificar, por quê? Porque ela está acentuada, tá vendo? Ela leva um acento. Então, é mais fácil eu identificar. Olha só, relógio. O ló é a sílaba mais forte na minha palavra aqui, certo? Então, por que é mais fácil de eu identificar? Porque ela está acentuada, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Oxítonas. Quando a sílaba tônica é a última. Oxítonas são aqueles cujas sílabas tônicas é a última. Observem aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Avó, o vó é a sílaba mais forte. Urubu, o bu é a sílaba mais forte. Parabéns, o ens é a sílaba mais forte. Café, o fé é a sílaba mais forte. A palavra avó, parabéns e café foi mais fácil de identificar. Por quê? Porque elas estão acentuadas. Agora, urubu, foi pelo a sílaba, a nossa pronúncia, como nós pronunciamos e como que esse som saiu, certo? Ó, urubu, tá vendo? É bem mais forte, tá? Então, vamos lá. Continuando aí. Olha só, as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S, levam acento agudo ou circunflexo na última sílaba. Então, olha só. As palavras oxítonas, elas vão estar terminadas em
aqui são alguns exemplos que eu trouxe, tá, gente? Porque nós já aprendemos sobre elas. É só para vocês lembrarem, tá? Então, vamos lá, ó. A, ok? Jacarandar. Então, a minha sílaba mais forte é o da, certo? Mas ela é terminada em A. Então, ela é acentuada, ok? Jacarandás. O das é a sílaba mais forte e é terminada em as. Em é, boné. O né é a sílaba mais forte. Es, bonés. O es é a sílaba mais forte. O nes é a sílaba mais forte, certo? Então, aqui, todas essas palavrinhas aqui terminadas em e, es, o, os, o, os, em, ens. Então, todas elas vão levar acentos, tá certo? Tanto acento circunflexo ou agudo. Então, vamos lá. Então, todas essas palavrinhas aqui, gente, elas são oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Paroxítonas. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Paroxítonas são aquelas cujas sílabas tônica é a penúltima. Olha só, observem. Observem aqui, ó. Dócil. O dó é a sílaba mais forte. Foi mais fácil de identificar por quê? Porque ela está acentuada, não é? Então, ó, suavemente. O men é mais forte, certo? É a minha sílaba tônica. Banana. Olha só, o na é a sílaba mais forte, ó. Cadeira. Então, aqui temos a sílaba mais forte. Só que aqui está falando que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, aqui eu tenho a última sílaba, ó, que é o na, e aqui eu tenho a penúltima, certo? Então, aqui eu tenho a última, a penúltima, certo? E aqui eu tenho a antepenúltima, que eu vou fazer assim, tá? Antepenúltima. Aí aqui, ó, eu tenho a última e a penúltima, certo? Eu tenho a última e a penúltima. Por isso que a sílaba mais forte das paroxítonas é a penúltima sílaba, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Acentua-se as paroxítonas terminadas em. Vamos lá. Terminada em L, amável, visível. Em N, pólen, hífen. Em R, repórter, dólar. Em X, tórax. Em bíceps, esse PS, certo? Aqui, IS, júri, grátis. Então, terminado em I, júri. E IS, grátis. Aqui, os, bônus. ANS, órfão. Órgãos, certo? Em ãos, órgãos. Fórum. Uns, álbuns. Ditongo. Ditongo, gente, é quando eu tenho duas vogais juntas, ó. Tá vendo? Ditongo. Armário, mágoa, certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Olha só, agora nós vamos aprender as proparoxítonas, que a nossa aula é sobre as proparoxítonas. É uma palavra que tem a antepenúltima sílaba como uma sílaba tônica. Ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força, certo? Então, a antepenúltima, a oxítona é a última, a paroxítona é a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima sílaba mais forte. Então, vamos lá. Olha só, as palavras proparoxítonas levam sempre um acento agudo ou circunflexo na penúltima sílaba. Então, todas as proparoxítonas serão acentuadas, certo? Então, todas as proparoxítonas serão
acentuadas, ok? Nas antepenúltimas sílabas. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, príncipe. Olha, nós temos a última, lembra? A última sílaba, que é essa, certo? Nós temos a penúltima e agora nós temos a antepenúltima, certo? Então, essa antepenúltima, ela é o quê? Proparoxítona. Então, é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, aqui, ó, pântano é a antepenúltima. Aqui eu tenho a última, penúltima e antepenúltima. Época, eu tenho a última, penúltima e antepenúltima. Ônibus, eu tenho a última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, vamos lá, continuando aí. Olha só, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Observem aqui, ó. Dúvida. Dúvida é mais fácil de identificar, por quê? Porque ela está acentuada, certo? Mas, professora, toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, certo? Então, vamos lá. Dúvida. A sílaba tônica é o du. Aqui eu tenho a última, penúltima e antepenúltima. Classificação da palavra. Qual que é a classificação dessa palavra aqui? Dúvida. Ela é proparoxítona, certo? Então, vamos lá. Líquido. Então, aqui eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Então, a minha sílaba tônica é o li, certo? Então, essa palavra líquido é uma proparoxítona, certo? Então, vamos lá. As palavras dúvida e líquido são proparoxítonas, porque a sílaba tônica dessas palavras está localizada na antepenúltima sílaba da palavra, certo? Então, aqui, ó, última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, vamos lá, não é difícil. Continuando aqui, olha só, eu trouxe algumas atividades também para que possamos fazer. Olha só, nós temos aqui a palavra último, colega e dominó. Então, nós vamos colocar elas aqui dentro desse quadradinho aqui, ok? Então, vamos lá. Olha só, vamos começar com a palavra dominó. Qual que é a sílaba mais forte aqui? O nó, não é? Porque ela está acentuada, então foi mais fácil de identificar. Então, do, mi, nó. Então, nó é a última sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, quando a última sílaba é a mais forte, essa palavra é o quê? Oxítona, não é? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Qual que é a sílaba tônica nessa palavra? O nó. Então, ela é o quê? A última, não é? A última sílaba, certo? Então, ela é o quê, gente? Oxítona, certo? Aí, o que eu vou fazer? Ó? Do, mi, nó, certo? Então, a palavra dominó, a sílaba mais forte é o nó. Então, ela é a oxítona. Então, eu mostrei a oxítona aqui, certo? Aí, eu vou circular aqui, ó. Vou grifar aqui meu oxítona, certo? Então, vamos lá. Próximo. Nós temos aqui a palavra colega. Colega não tem acento. Então, nós temos que pronunciá-la para saber qual que é a sílaba forte. Então, vamos lá. Colega. Então, qual que é a sílaba mais forte? O lé, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, a última, que é a oxítona. E aqui nós temos última e penúltima. Quando é a penúltima, ela é o quê? Paroxítona. Então, vou escrever aqui, ó, a penúltima. Penúltima sílaba. Então, vamos lá. Vamos separar essa palavra aqui, ó. Colega, tá? Aí, eu vou destacar aqui a sílaba mais forte aqui, ó. Colega, tá? É a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. É a penúltima sílaba.
colega é uma palavra proparoxítona. E sobrou quem? Último. Aqui eu tenho última, penúltima e antepenúltima. E último é o quê? A antepenúltima sílaba mais forte. Antepenúltima sílaba mais forte, certo? Então, vamos lá, vamos separar aqui a palavra última. Olha só, agora vamos destacar a nossa sílaba forte, tônica. Último, certo? Então, aqui eu tenho último, penúltima e antepenúltima, certo? Vamos lá. Continuando aí. Olha só, aqui tem assim, o planeta Terra precisa ser preservado. Nós temos aí algumas palavrinhas. Nós vamos pegar essas palavrinhas e vamos colocar aqui as oxítonas no lugar das oxítonas, as paroxítonas no lugar das paroxítonas, as proparoxítonas no lugar das proparoxítonas. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar com a palavra céu. Aqui, ó. Céu. Vamos lá. Céu. Céu só tem uma sílaba. Céu. A sílaba mais forte é o céu, certo? Então, só tem uma única sílaba, então ela é oxítona, certo? Então, vamos lá. A próxima, árvore. E árvore, gente? Vamos ver? Árvore, olha. Última, penúltima e antepenúltima. Foi fácil de achar? Sim. Por quê? Porque ela está acentuada. Então, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. E árvore é uma palavra proparoxítonas. Por isso que ela está acentuada. Então, vamos lá. Agora, vamos para homem. Homem, vamos lá. Olha só. Homem. Qual que é a sílaba mais forte? Homem. O on. Então, ela é o quê? Homem é o quê? É uma paroxítona. Por que que ela é paroxítona? Olha só. Porque eu tenho última e penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Homem. Certo? Vamos para a próxima. Oceano. 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 Qual que é a sílaba mais forte? Oceano. Então, ela é... Então, nós temos aqui, ó. Olha só. Última, penúltima e antepenúltima aqui. Então, ela é paroxítona. Então, vamos colocar aqui. Oceano. Paroxítona. Então, vamos lá. Vegetação. Essa é fácil, né, gente? Vegetação. Ela é oxítona. Vegetação. Então, vamos lá. Próximo. Planta. Planta. Ela é... Olha só. Planta. Última e penúltima. Ela é paroxítona. Ela é paroxítona. Planta. Então, vamos lá. Qual outra palavra? Pássaro. Olha, pássaro. Pássaro. É o pá. Então, aqui nós temos última, penúltima e antepenúltima. Ela é proparoxítona. É uma proparoxítona. Pássaro. Então, vamos lá. Próximo. Qual palavrinha falta aqui? Ah, animal. Animal. Última, penúltima e antepenúltima. Só que a sílaba mais forte é qual? Animal. O mal. Então, ela é oxítona. Animal. Certo? Acabou? Sim, já acabou nossas palavrinhas. Então, olha só.
nós temos aqui céu, vegetação e animal, que são palavras oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Nós temos aqui as palavrinhas paroxítonas. Homem, oceano, planta. Então, assim, a penúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica, tá? Então, por isso que ela é paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte. E agora as proparoxítonas. Nós temos árvore, pássaro, certo? Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é a mais forte e estão acentuadas, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Olha só, complete as frases relembrando a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, olha só, nós vamos completar aqui esses espaços de acordo com o que as frases estão pedindo. Então, vamos lá, prestem atenção, olha só. As palavras oxítonas, a sílaba tônica aparece na que sílaba? Na última sílaba. Última sílaba, certo? Agora aqui, ó, a sílaba tônica das palavras é a penúltima. Qual classificação se dá a penúltima sílaba mais forte, que é a sílaba tônica? Ela é o quê? Paroxítona. Ela é paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, certo? E aqui, ó, é a sílaba tônica das palavras proparoxítonas. Ela é o quê? Qual que é a sílaba tônica das proparoxítonas? Qual que é? A antepenúltima. A antepenúltima sílaba tônica das palavras proparoxítonas, certo? Então, vamos lá. Então, vocês aprenderam hoje um pouco sobre as oxítonas, relembrar as oxítonas, paroxítonas e aprender sobre as proparoxítonas, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, sílaba tônica. Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos, certo? Para classificar as sílabas tônicas, contamos as sílabas de trás para frente, de acordo com a posição da sílaba mais forte, classificando como oxítonas. A sílaba tônica é a última, ou seja, a última sílaba é a mais forte, certo? Então, a gente sempre vai contar, ó, de trás para frente, ó. B, B. Aqui é a última sílaba, então eu começo contando daqui, de trás, ó. Última e penúltima, certo? Então, aqui, ó, café, cipó. Então, café, cipó e bebê são palavras oxítonas, porque a última sílaba é a mais forte. Aqui, ó, paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima, olha. Aí eu vou contando da direita para a esquerda, igual tá falando ali, ó. Direita, esquerda, certo? Que é de trás para frente. Então, aqui, ó, útil, tórax, táxi. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Olha, árvore, lâmpada, número, certo? Então, não esqueçam, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Atenção! Nem sempre a sílaba tônica é acentuada, por isso fique atento. A sílaba pronunciada com maior intensidade, aquilo que eu expliquei para vocês, certo? Então, vamos lá. Agora é com você. Realize as atividades no livro, nas páginas 40. Nossa videoaula está disponível lá no nosso site Tec Educar, no nosso canal do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá?